Debater o atual contexto político brasileiro com foco numa reforma política e trocar experiências plurais sobre os processos de radicalização democrática no Brasil e no exterior. Esse é o objetivo da série de colóquios Municipalismos, organizado pela Rede Universidade Nômade e a Fundação Casa Rui Barbosa. Em sua terceira edição, neste ano, realizada na última quinta-feira, 12 de maio, o tema foi Varar a Noite na Crise. Bom, esse ano a gente escolheu como tema municipalismos, né? E, na verdade, a gente tem sido um pouco atropelado, digamos, pela agenda política, porque a ideia é a de focar justamente numa conjuntura mais no nível municipal, das cidades, né? A gente vai ter eleições lá pelo segundo semestre, então a ideia era de fazer uma série de colóquios que visasse as questões da cidade. Trabalho, mobilidade urbana, que está um problema, saúde, educação, enfim, todas aquelas pautas que têm vindo desde junho de 2013, mas assim, no nível municipal, como a gente pode criar uma cidade do comum, que a gente chama cidade do comum, né? Uma cidade não só como espaço público, privado, discutir um pouquinho quais são essas pautas importantes. Em tempos de crise de representatividade política no Brasil, novas possibilidades são apresentadas. Dentre elas, a democracia participativa, uma forma da esquerda se reconstruir diante do atual cenário político. A representatividade se esgotou. Em geral, quem faz a política nos velhos termos da representação representa a si mesmo. Então, espraiar a representatividade no sentido de trazer cada vez mais pessoas para que elas possam dizer por si mesmas aquilo que elas pensam, incentivar formas de auto-organização, formas de autoeducação e de autoformação, talvez sejam caminhos para que isso se modifique, se intensifique e que alguma alternativa possa ser viável. A crise política que culminou com o impedimento da presidenta Dilma Rousseff revela mais uma vez o esgotamento do modelo de representatividade política no Brasil. A agonia do sistema político coincide com uma grave crise econômica e parece não ter saída. O modo como se faz política, o modo de produção da política brasileira está em crise e junto a uma crise econômica em que também o modo, as preferências, as escolhas econômicas estão em crise. E tudo isso sem que essas coisas sejam discutidas com a sociedade abertamente. A gente tem todo um campo de esquerda que fica, sim, com certo receio dos últimos movimentos, dos últimos momentos, é golpe, não é golpe. Enfim, tem toda uma discussão, muitas vezes atrelada ao nosso passado, né? Não tão passado, um passado recente, né? Um trauma de ditadura militar. E fica preso, às vezes com razão, mas sem essa capacidade justamente de projetar um outro cenário, né? E esse outro cenário a gente tem que começar a imaginar, a pensar, a criar, a pôr em ação, pôr em movimento e não ficar sempre em nome daquele medo, de um medo traumático, em particular para toda uma geração, ficar impedindo, ficar num certo imobilismo, que é o qual a gente se encontra agora. Então a ideia realmente é provocar a imaginação e criar novas perspectivas mesmo.